Quem quer participar, só uma análise aqui um exercício que eu gosto de fazer quando nós estamos pensando em planejamento, carreira, futuro, é nós pensarmos na linha do tempo. Isso aqui é uma coisa que a gente pega emprestada lá da área financeira, que eles têm uma tal da linha do tempo. Não sei se vocês lembram, quem já ouviu falar aí da tal da linha do tempo, hein? Tem alguém aí? Então vamos lá. Nós estamos falando de planejamento de carreira, certo? Então, uma coisa muito interessante que nós percebemos que às vezes as pessoas elas sabem, mas talvez não dêem o devido valor, é a questão do tempo, né? Quer ver? Eu vou até fazer um ditado aqui, ó. Olha só, tem um ditado mais ou menos assim, ó. É assim: o tempo, um grande mestre, né? O problema é que acaba matando é, seus discípulos. O que quer dizer? Se a gente já for aprendendo só no decorrer normal do tempo, o nosso tempo é limitado. Então, olha só, o tempo é um grande médico. O problema é que ele acaba matando seus discípulos. Então, o que isso quer dizer? Que deve existir um cuidado maior com o tempo. Por quê? Porque ele passa muito rápido e a gente tem uma certa sensação de imortalidade, né? Então vamos lá, né? Vamos pensar aqui num determinado momento, né? Olha só, vamos pensar aqui na linha do tempo, ó, 0 ano, né? Aqui 0 ano, tá aqui 100 anos, né? Então vamos fazer uma análise da linha do tempo e vamos pensar na questão da carreira, né? Vamos fazer uma análise dentro desse recurso finito, né? O tempo é o recurso finito, né? E é o recurso mais valioso, porque você não consegue comprar. Você pode comprar tempo no sentido de você pôr as pessoas para trabalhar para você, mas você não pode comprar mais tempo para você, né? Então, num determinado momento lindo e maravilhoso, eis que nasce alguém, nasce você aqui, né? Um momento iluminado, 0, a pessoa nasceu. E no momento, infelizmente, né, um momento vai acontecer que as pessoas vão partir, né? Então, e aí, né? Essa é a questão que eu gostaria de tratar hoje, né? Como é que nós podemos analisar a linha do tempo e nós vamos pensar também na nossa carreira, na administração da carreira aqui. Então, vamos pensar aqui, né? As pessoas aqui, 25 anos. Então, um momento aqui das escolhas, né? O que eu vou fazer, minha profissão, quanto tempo vou estudar. Se você definir alguns objetivos em algum momento entre aqui os 40 e 50 anos aqui você vai ter conseguido, né? E você vai acumular aqui lá para os seus 65 anos, né? A gente não é que vai aposentar, mas isso você já vai ter talvez a sua reserva, né? Você vai ter. Por quê? Porque depois desse momento aqui, claro, tem gente que vai se cuidar e vai estar saradão aqui, né? A Bíblia Diniz aí, 80 anos, saradão, né? Então, mas não é o momento aqui, se você não pensar no que você vai fazer, não é o momento aqui para recomeçar a carreira, né? Você não fez o seu planejamento de carreira, aqui é o momento para você colher o que você fez, né? Então vamos pensar aqui na questão do tempo, né?
Por exemplo, nós estamos fazendo um curso livre de 3 meses, as pessoas podem fazer vários cursos aí. O que eu quero que a gente analise é o seguinte, onde você está, vamos supor, e o que, que você vai fazer e o tempo que você vai gastar, entendeu? Por quê? Para que você comece a fazer suas escolhas. Legal, vou fazer um curso, tal. A gente até fala, acho que a gente até nem falou ainda, né? Tem uma frase muito interessante que as pessoas falam, né? Conhecimento nunca é demais. É muito interessante, conhecimento nunca é demais. Porém, o que é o problema? O problema é o nosso tempo. Então, se conhecimento nunca é demais e eu nunca vou conseguir aprender tudo, talvez fosse interessante você focar, né? O seu conhecimento aqui, talvez, né? Isso aqui dá briga falar isso, né? Então, o que é a ideia aqui? Você pensar nessa linha do tempo, quem está aí fazendo seu planejamento de carreira, aonde você começa e quais as coisas você vai fazer. Por isso que é aquela definição lá de você saber o que você quer, né? Para que você faça as suas escolhas. Vamos supor que você faça alguns cursos livres porque você está querendo se qualificar, você está querendo voltar para o mercado de trabalho. Aí surge outra oportunidade, você faz um curso técnico, né? Então, vamos supor, você está aqui. Olha só estamos falando da questão do tempo. Então, você soma, né? 3 meses, lá, depois eu vou fazer um ano, então você começa a somar, né? Olha só, então eu vou fazer um curso livre, eu vou fazer um curso técnico, tive oportunidade, o Senac está dando bolsa, sei lá, outra instituição, vou me qualificar, legal. Vou ganhar mais dinheiro para que eu continue investindo em mim. Ah, legal, então eu vou ganhar um pouco mais. Então, graduação, olha só, hoje graduação em média aqui de 2 a 6 anos, normalmente entre 4 e 5 anos, olha aqui, ó, legal, já, vamos supor que você fez uma de 5 anos, então você fez uma de 5 anos, e você já somou aqui 3 meses, mais 6 meses, então aqui você já está 6 anos e 3 meses estudando, então você vai avançando na linha do tempo, né? Interessante. Por quê? Porque se você fizer um planejamento, você vai chegar a algum lugar. As pessoas muitas vezes não têm feito nenhum planejamento. Então, continua, né? Você fez uma graduação, aí agora você escolheu fazer uma pós-graduação especializando naquela área. Aí vai somar aqui um ano ao que você já fez aqui, ó. Você já está estudando aqui, ó, 7 anos e 3 meses. Isso aqui não é regra, só estamos pegando um exemplo, né? E falando como é que você está administrando. Por isso que eu coloquei aqui, ó, de 7 a 13 anos. A pessoa fez uma pós-graduação, graduação, a tendência é que vai ganhando mais e, né, muitas pessoas não têm interesse em fazer mestrado e doutorado, mas só estamos vendo as possibilidades. Então, ó, mestrado, 2 anos, ó, a pessoa soma mais 2 anos aos 7 anos e 3 meses, ela já está aqui 9 anos estudando, né? Você está caminhando aqui na linha do tempo. E para quem vai fazer doutorado, você está aqui 4 anos estudando a mais, que você vai somar com 2, que você vai somar com 1, que você vai somar com 5, só para que a gente faça uma análise dessa nossa caminhada aqui nessa linha do tempo, tá? Então, quando a gente for fazer nosso planejamento lá, nosso plano de ação, porque nós definimos aqui um projeto, né? Por exemplo, vocês fizeram lá, vamos só relembrar, né? Vocês fizeram um projeto, né? Olha só. O aluno no futuro. E lá você traçou as suas metas, né? Você traçou ali seus objetivos, né? Legal. E aí quando nós formos fazer nosso plano de ação, aí nós vamos fazer isso, transformar os objetivos em metas e plano de ação, que é o plano de ação mesmo, plano de ação.
Aí o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um planejamento de onde você vai sair agora na sua escolha, né? O que, que você quer, e vamos fazer o planejamento do tempo. Olha só, nós vamos planejar, podemos, né? Vamos ver, isso aqui vai depender da gente. Isso aqui não vai ser dentro lá do nosso pacotão, por exemplo, né? Porque a gente pode avaliar o tempo para alcançar, a gente pode determinar o tempo, quanto vai custar, né? Quais as etapas, vamos percorrer. Então eu queria, muito simples, não é nem tanta coisa, só que eu queria tempo e gostaria de saber se alguém gostaria de debater, perguntar alguma coisa sobre isso. Então, depois nós vamos avaliar como é que nós podemos fazer o nosso planejamento do tempo mesmo. Por que, que isso é importante? Para que a pessoa defina. Que tem gente, eu vou fazer tantas graduações, vou fazer tantas pós, vou fazer tanta coisa. Ah, legal. Mas é interessante que a gente esteja aqui, ó, com um olhar no tempo, né? Por quê? Porque você decida o que são as melhores coisas que você pode fazer. Claro, se você não tem condição de fazer grandes escolhas, você vai escolher a que aparece, né? Mas é só para gente pensar nas nossas possibilidades. E aí, algum comentário? Bom, eu tinha pensado que talvez vocês quisessem conversar, que vocês quisessem falar um pouco sobre isso, mas pelo jeito ninguém quer perguntar, ninguém quer. É muito interessante, olha só, olha que interessante o que você falou. É exatamente por isso que a pessoa tem que fazer o planejamento de carreira. Fantástica essa sua dúvida, olha só. É exatamente isso, olha só. É isso que, olha só, o plano de carreira vai ajudar a, a, a decidir, vai ajudar a fazer as melhores escolhas, né? Que é um processo, né? Vai ter um processo ali, é um processo, né? De autoconhecimento, né? De autoconhecimento, de análise de mercado, de aquilo que está falando lá na nossa apresentação, que depois eu vou postar, só vou melhorar o acabamento dela, que ela deu uns problemas. Então, olha, o plano de carreira vai ajudar você a fazer as escolhas, porque você vai levantar informação, o que você gosta, autoconhecimento, né? As suas aptidões, habilidades, o que você gosta, o que você não gosta, o que você consegue fazer, que está dentro do orçamento seu e da sua família. Interessante isso também. Olha só, vamos só pensar aqui, ó, legal. Vamos pensar aqui, se porventura vocês acharem que está prolongando, isso aqui é uma discussão a mais, né? Então vamos só pensar aqui no tal do plano de ação, né? Deixa eu ver se eu localizo aqui o modelo. Então, deixa eu só lembrar aqui. Então, não vai dar tempo a gente fazer, mas nós vamos fazer.
Mas aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar nessas etapas e vamos fazer um planejamento porque o plano de ação ele é uma ferramenta que vai ajudar a gente a trazer isso para a realidade. Né? Ele vai ajudar a gente a trazer isso, quantificar. Né? Mas aquilo, né? Vamos ver também o interesse, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em pacotes. Né? Nós vamos fazer um básico, que é o que está lá na apostila, né? E depois a gente pode aprofundar em algumas ferramentas gerenciais aplicadas à nossa carreira. Né? Então é isso. Vou pegar aqui o seu comentário. Porque o que acontece? Você consegue fazer um pré-orçamento desses investimentos. Né? Só que é muito interessante, sabe, Erlen? O que acontece no decorrer do seu desenvolvimento? Às vezes, hoje, você está fazendo o curso aqui, você pode achar que determinado investimento ele é elevado para você. Mas à medida que você vai caminhando, que você vai se desenvolvendo, seus ganhos vão aumentando. É quase certo que isso aconteça, entendeu? Então, o que acontece? Mesmo quando a gente faz um plano de ação, você possa às vezes achar que o valor é elevado, mas cada etapa que você... É muito interessante, vamos voltar lá para a linha do tempo. Ó. Cada etapa que você caminha nessa linha do tempo, vamos só... Cada etapa que você vai caminhando, o seu ganho vai aumentando, entendeu? Então você começou lá, fez o segundo grau, aí você começou lá e faz o seu curso livre aí. Então, à medida que você vai caminhando, os seus ganhos vão subindo. Aí você vai e faz o curso técnico, o ganho vai subindo. Isso aqui, aí você faz um curso superior, se for o caso, você faz algum curso técnico mais especializado ainda, que tem uns que pagam muito bem. À medida que você vai caminhando, o seu ganho vai fazer uma pós-graduação, tá entendendo? Isso aqui realimenta o processo. Isso aqui é mais, né? Isso aqui pós, para quem quer estudar aí, trabalhar em faculdade talvez, aí à medida que você vai estudando, os ganhos vão subindo, né? E te torna mais capaz de continuar investindo em você. Bom, se alguém chegou agora, eu só vou mostrar aqui o que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui, só para vocês analisarem, a gente pegou emprestado aqui da área financeira, o que eles falam da linha do tempo, que eles usam para fazer cálculo. Então, nós vamos pensar aqui na linha do tempo, vamos estipular aqui um momento zero, que foi o seu nascimento, e um momento que talvez, um dia, quem sabe, você vai nos deixar, você vai deixar esse mundo. Né? Por enquanto, é isso que acontece. Então, aí você escolhe aqui, ó, o que você vai fazer no decorrer desse tempo. E a gente está fazendo uma análise aqui, né? Das suas escolhas, do tempo, né? Para que você comece a pensar no tempo das coisas, para você estipular. Esse é o objetivo de fazer o plano de carreira. Você pense no tempo, nas etapas, ó, vou fazer curso tal, fazer curso técnico, fazer curso superior, vou fazer pós, algumas pessoas vão fazer mestrado, outras pessoas vão fazer doutorado. Então, para que isso corra relativamente bem, tem que ter um planejamento. Isso aqui não ocorre por acaso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Dúvidas? Bom, gente, então é isso. Eu só queria que a gente tivesse tempo com tranquilidade para debater um tema. Se alguém quisesse conversar um pouco mais sobre isso,
Depois a gente vai usar esse raciocínio no futuro, quando nós formos fazer algumas análises, tá? A gente utiliza esse conceito da linha do tempo. Certinho? Pode perguntar. A nossa ideia aqui é debater sem estresse. Gente, alguém mais tem alguma dúvida? Ah, tá, fica à vontade. Formule.
Bom, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Não existe uma resposta pronta para isso, né? Agora, o que acontece? Vamos pensar aqui, ó, como alinhar o plano de carreira à realidade prática. Legal, tudo precisa de foco. Tá. Olha que coisa interessante. Você falou uma coisa, né? Precisa de foco. Então, que são, é o que a gente estava conversando ontem, né? Você utiliza a ferramenta de análise. Vamos pensar, né? Uma ferramenta de análise. Como é que você vai fazer a análise? Fazendo perguntas para você. Entendeu? Por que ele fala lá no autoconhecimento? Né? Olha, a pessoa tem que fazer pergunta a ela mesma. Perguntar a você mesmo. Né? Perguntar a você mesmo. Se você muito das grandes pessoas, as grandes personalidades, elas tinham um diário, elas conversavam com elas mesmas, perguntar a você mesmo, né? Olha, pensar, né? Só, o que eu quero para a minha vida? O que eu quero para a minha vida? A grande parte das pessoas não sabe o que quer para a vida. Talvez seja uma pergunta difícil de achar, mas tem que começar a fazer perguntas. O que eu quero para a minha vida? Né? São exemplos, é uma conversa que você vai tendo com você no decorrer do tempo, né? Aí vamos pegar uma subpergunta, né? É pergunta, é autoconhecimento, é isso. Olha só. O que eu gosto realmente de fazer? Ah, tá, mas é o seguinte, eu ainda não posso fazer o que eu quero. Ah, então vamos lá. Ó, qual qual estratégia ou qual método, qual estratégia eu posso adotar para fazer o caminho de, de onde estou para onde quero chegar. Às vezes pode ser um curso técnico mesmo, por exemplo, né? Você está aqui, vamos supor, vamos fazer um modelo. A pessoa está no decorrer do lugar, ele está no objetivo aqui. Faz de conta que isso aqui é um espaço, aqui é um outro espaço. Vamos pensar que são aquelas partes altas, né? Então, você está aqui e você quer chegar aqui, só que é longe. Então, por enquanto, aí o que acontece? São as pontes que você vai fazer. São as pontes. Os cursos técnicos pode ser uma ponte. Você pode ter que fazer outra ponte. Aí que está a questão do planejamento. Aí você cria pontes. Às vezes o seu objetivo é difícil de você alcançar de uma vez, você cria ponte. Às vezes essa ponte pode ser um curso técnico, ou essa ponte pode ser um. Entendeu? Aí você vai, entra aquilo. Olha, por isso que vem falando que você deve pesquisar. Entendeu? Pesquisar. Pesquisar isso, olha só. A carreira, ela exige estudo e pesquisa. Entendeu? Estudo, pesquisa, essas perguntas que você vai fazendo para você, para que você vá respondendo. Entendeu? É muito interessante. Olha só, aquela história, né? Pensar, olha só que legal. Isso aqui foi um médico chamado Lai Ribeiro, escritor, que fala assim, ó. Pensar é diferente de ter pensamentos. Ah, mas que coisa, que bobagem, não. Pensar é diferente de ter pensamentos.
Porque pensar é um verbo, mas o pensar existe quando você dedica, olha só, dedica tempo e energia à ação de pensar. Você vai dedicar um tempo à ação de pensar, buscando fazer as perguntas para encontrar as respostas. Porque o que acontece? Isso aí quando os estudos de neurociência, isso é ciência mesmo, né? Quando você pergunta uma coisa para a sua cabeça, mas você não responde na hora, você começa a fazer pergunta, ó, quando a pessoa começa a se fazer pergunta, ó, quando as pessoas começam a se fazer perguntas e solta isso na cabeça, a mente começa a achar a resposta. Mas é o seguinte, aí que entra a diferença das pessoas pessimistas, falando, não dá, tudo não dá. Mas quando você fala assim, como é que eu vou conseguir fazer? Eu quero fazer tal coisa, não sei como vou fazer. Como é que eu vou fazer? Você começa a se perguntar. Quando as pessoas começam a se perguntar, se perguntarem de modo positivo e sincero, você põe sua máquina para funcionar. O cérebro é um computador, né? De modo positivo e sincero, e acreditando, você põe a máquina para funcionar. A mente começa a procurar, ela começa a procurar a resposta. Né? É mais ou menos assim, ó, eu quero fazer tal coisa, ainda não descobri como, mas eu já decidi que eu quero fazer. Aí o cérebro ele começa a procurar o como, entendeu? Ele começa a processar, procurando o como, entendeu? Ele procura como, né? É isso que os gênios de repente vêm aqui na cabeça. Ó, você pode fazer de tal jeito. Olha, o que acontece? Olha interessante, né? Isso aqui é o nosso meio de trabalho. O que o gestor faz? Em tudo, nas empresas, na vida dele, o gestor, olha só, o gestor transforma uma realidade atual em outra realidade, no futuro. Esse é o trabalho da gestão, tá entendendo? É isso que esse camarada está procurando responder. Né? Por isso que o gestor, muitos gestores ganham muito dinheiro, porque o cara consegue fazer as perguntas e achar as respostas. Entendeu? Agora, isso aí é o nosso trabalho. Isso aí você vai fazer na sua vida, é isso que a gente estava conversando. Onde é que eu vou usar a gestão? Né? Olha só. É isso, é começar a fazer isso na vida pessoal. Né? Fazer a gestão pessoal, familiar e profissional. É, como funcionário, como empreendedor, ou como empreendedor. Aí, o Ellen, aí é aquela história. Existem as ferramentas de planejamento, não é? Que você vai fazer conta, que você vai fazer planejamento, né? Agora o seguinte, é certo que isso vai acontecer? Não é certo que vai acontecer. Agora, com o planejamento é mais possível do que sem nenhum planejamento. É esse que é o X da questão. Porque se você tiver alguma direção, vamos só fazer um exemplo aqui, né?
Então vamos supor, olha que interessante, vamos supor que você faça um projeto para fazer uma casa. Você fez um projeto para uma casa. Legal, você fez o projeto. Aí você vai sempre fazendo em etapas aquilo, né? Você acha que é mais fácil fazer uma casa com projeto ou você fazer uma casa sem nenhum projeto? Tá entendendo? O que você acha que é mais fácil realizar, mesmo sendo difícil? Com um projeto ou sem projeto? Que você vai pôr um tijolo aqui, vai pôr um tijolo ali, vai pôr um tijolo sem local nenhum. O que é interessante na mente da gente? Quando você determina um objetivo e você realmente corre atrás, é incrível, cara. As coisas começam a acontecer. Ou pelo menos é mais fácil acontecer assim do que aleatório, entendeu? Se a pessoa ficar. Um projeto te faz tomar alguns caminhos. Quem não tem um planejamento, ele fica andando em círculos, entendeu? Porque não tem um local para definir. Então, a pessoa pode ficar andando em círculos. Mas esse é o nosso desafio, é o meu desafio, é o seu, é o desafio das pessoas. Só que a nossa área que a gente escolheu é essa área de gestão, né? Que a gente quer usar o conhecimento, as ferramentas, né? O que é a nossa matéria-prima? Então vamos lá para. Né? Olha que interessante. O que é a matéria-prima do gestor? Vamos supor que você pega um pacote de conhecimentos, né? E aí pega aquilo lá que você transformou, né? Na verdade é aquilo, né? As competências. Só que as nossas competências, a área de gestão, é transformar uma coisa em outra coisa. Né? Esse é o nosso campo de estudo. Vamos supor, a gente transformar uma pedra bruta em diamante? Não sei, mas esse é o nosso negócio. É você transformar os recursos, né? Recursos, adicionar as coisas para transformar numa coisa de valor agregado que se fala, né? O tal do valor agregado. Transformar. Essa é a nossa área de atuação. Né? Pode ser transformar conhecimento em ação, pode ser transformar um. Esse é o nosso negócio. Só que a área da gestão, aí ela cuida daquela coisa lá que são os recursos, né? Que são lá os objetivos, que são os processos, né? Essas coisas. É o nosso campo de trabalho. Olha que interessante. As primeiras coisas, o que te levaria à realização, olha que interessante. Ó, olha aqui, ó. Qual é a realização? Primeira coisa, qual é a realização? Entendeu? É isso aí que está o autoconhecimento, né? O que você quer? Tá entendendo? A gente tem o hábito de falar desse jeito. Como é que eu chego na realização? Tá legal então. Tá bom. O que você quer? A maior parte das pessoas não vai saber o que quer. Então, entra aquilo, né? Você não toma nenhum caminho porque você não decidiu, entendeu? Pode ser que você fique andando em círculos. Então, olha só, aí começam as pesquisas, né? Olha só que interessante. Que negócio? Qual o futuro? Qual o cenário, entendeu? É aquela história, né? Olha só que interessante. Não existe garantia, né? Não existe garantia de nada.
Não existe garantia. Então, a área de gestão ela tem essas coisas, principalmente se você for empreendedor. Pode dar certo, pode não dar certo, entendeu? Agora, nesse caminho, quanto mais pesquisa, quanto mais as competências, quanto mais, né, você vai aumentando a probabilidade. Nós trabalhamos, olha assim, ó, nós trabalhamos no campo das probabilidades. Quanto mais você vai fazendo as coisas certas, maiores são as chances de dar certo e vai diminuindo os riscos de dar errado. Mas nosso negócio está no ramo das probabilidades. Se você falar assim, quem me garante que vai dar certo? Não é da nossa área garantir. As chances vão aumentando, entendeu? Agora, se você quer mais certezas, aí talvez é a engenharia, entendeu? Aí outras áreas assim que elas são exatas, né? Nossa área não é exata, nossa área está no campo das probabilidades, entendeu? Nós fazendo as coisas certas, a gente tem uma probabilidade maior, entendeu? A probabilidade é maior. Nossa área não está no campo das certezas, mas ela tem um bom índice, muita gente consegue. Aí vai entrar aquilo, né? Qual o risco? São as análises. Qual que é o risco dessa atividade? Entendeu? Qual o risco? Qual o retorno? Né? Agora eu vou falar uma coisa para você. Essas suas indagações aí são indagações de gente grande. Isso aí você tem que estudar bastante. Nós não vamos talvez conseguir as respostas aqui, mas não quer dizer também que você precise fazer um curso. Quer dizer que você tem que buscar conhecimento aplicado, tem que ler mais, pesquisar, entendeu? Né? Você tem que ser um nerd para entrar nesse tipo de área aí. Você tem que ser um cara, né? Olha só, o plano de carreira é o início. O plano de carreira é o início para você começar a reunir as coisas, né? Para que você tenha um rumo, né? E entra aquilo que a gente falou lá das pontes, para que você, se seu objetivo ele é muito complexo, você tem que fazer objetivos para te dar para aquilo que a gente falou lá, né? Se você tem objetivos grandiosos, você vai ter que fazer etapas, né? Você quer um espaço muito grande, talvez as suas pernas não alcancem lá, né? Aí você tem que fazer as etapas menores. Eu sei que falar é fácil, mas essa é a resposta de US$ 1 milhão. Cara. Quem acha as respostas são as pessoas que têm sucesso, né? Mas só acha a resposta quem procura, né? Quem acha que não dá, quem fala que é ouvido, não vai caminhar, né? Na verdade, é isso, o seu negócio é isso, é começar o início da pessoa é isso. Por quê? Porque o plano de carreira você começa a ganhar mais, você começa a ter mais condição de investir para você investir mais no futuro. Você vai querer ser empreendedor mesmo, mas entendeu? Você tem que ir caminhando numa direção. Eu não tenho as respostas, meu caro, porque eu vou falar uma coisa para você. Eu já empreendi várias vezes e não consegui. Então, eu agora não. Para empreender novamente, empreender naturalmente, lógico, as coisas que eu tentei, atacado, eu não vou fazer mais. Tá? Mas estou falando, então, se eu tivesse dado certo, eu tinha que ganhar dinheiro. Algumas coisas deram certo por um tempo, então, a gente está no campo das probabilidades, o mundo dos negócios, né? Certinho? Né? Veja bem, olha só, ninguém acha a resposta para o outro, entendeu? Cada um tem que achar suas respostas.
Por quê? Porque por que uma coisa engraçada nessa literatura de sucesso aí, as pessoas compram muito, como ficar rico e tal. O que é o problema? As coisas funcionam para uma pessoa, funcionou para ela, na característica dela. Mas uma coisa que funciona para alguém não necessariamente vai funcionar para o outro. Por quê? Porque é muito particular, entendeu? Porque está dentro da cabeça da pessoa, né? Entendeu? Então, é... não é isso. Eu gosto muito da área empreendedora. Tanto é que eu já montei vários negócios. Eu, pessoalmente, quando fui empreender de novo, quero algo com menos estrutura, entendeu? Não é isso não. Eu acho empreender uma coisa interessante. Mas eu montei negócio assim, eu montei loja, entendeu? Eu montei atacado, tinha gente trabalhando, tinha funcionário e tal. Isso eu não quero mais, né? Eu quero algum negócio que trabalhe com a mente, né? Com a cabeça e talvez com a parte digital. Não sei. No momento eu quero estudar mais, entendeu? Então eu tô assim, quero estudar mais alguns anos para pensar. Porque eu já montei vários negócios, entendeu? Estou um pouco cansado. Então, mas se tivesse dado certo, poderia estar muito bem. Então, eu gostei de fazer. Só que eu nem quero montar os negócios antigos e nem sou um nerd da tecnologia. Então, eu tenho que me encontrar dentro de alguma possibilidade de fazer negócio. Eu sou um leitor, né? Eu gosto de estudar, então estou procurando. Olha, então vamos conversar um pouco sobre isso. Olha só, um dos meus problemas foi exatamente gestão. Os primeiros negócios eu montei quando eu comecei a estudar, né? No início, né? Legal, então, mas é aquela história, eu comecei a estudar administração e eu achava, olha só, eu achava que aquele estudo de administração ia me ajudar a empreender. Agora, o que é o problema? A maior parte da educação nossa dos negócios, ela não prepara o empreendedor, ela prepara funcionários. Eu demorei a saber disso. Pra você ter ideia, é até engraçado, né? Quando meu primeiro negócio, eu montei com um amigo uma loja de cozinha, eu ficava pegando aquelas teorias da administração, a gente ficava estudando teoria. Olha só, eu não sabia que aquilo não tinha aplicação. Olha que interessante, ó. Só para a gente fazer. Eu comecei faculdade em 91 lá em Goiânia. Aí eu fui mexer com alguns negócios, inclusive esse, tranquei em 94. E esse meu primeiro negócio não deu certo. Mas olha só, eu nem entendi direito porque não deu certo. Por quê? Porque a gente tentou fazer um monte de coisa, né, e não funcionou. Eu voltei a estudar em 2011. Eu voltei a estudar em 2011, aqui em Brasília. Isso aqui foi lá em Goiânia. Eu voltei a estudar em 2011. Aí montei mais alguns negócios, também não deu certo. Olha só. Não, 2011 não. Foi em 2001. Eu voltei a estudar em 2001. Olha só. Quando eu aprendi um pouco de negócio, mas da área de gestão, eu comecei a fazer administração em 2001, aqui em Brasília. Eu fiz uma pós em finanças de 2005 a 2008. Aqui eu entendi os motivos da minha gestão financeira, na pós-graduação. Na graduação, não. Perceberam?
Na pós-graduação, aí eu, putz, errei aqui, errei ali. Nossa, como é que eu fiz besteira? Por quê? Porque eu estudei um pouco de finanças, né? Entendeu? Aí eu descobri as bobagens que eu tinha feito aqui, mas eu não sabia fazer análise financeira. Entendeu? Por exemplo, aí, que é o nosso dilema dos alunos conteudistas aí, que é o conteúdo? É isso, porque o conteúdo, aquele conteúdo básico, ele não, a gente não aprende a utilizar as ferramentas. Você não utiliza as ferramentas, você nem estuda as ferramentas direito. Olha só, comecei a estudar aqui, estudei aqui, só aprendi a utilizar a ferramenta financeira no curso do MBA de Finanças. Olha só, aí que eu fui descobrir o tanto de besteira que eu tinha feito financeiramente. Eu não sabia, a gente fica estudando teoria disso, teoria daquilo, teoria daquilo outro. Só que a gente não, na graduação, pode ter mudado, né? Faz tempo que eu não estou na faculdade, mas até enquanto eu dava aula também em faculdade, entendeu? Então, o que que acontece? Você tem. Por que, que a primeira coisa que nós falamos aqui é que você tem que ser um autodidata? Você tem que aprender as coisas importantes. Isso não fica claro o que, que são as coisas importantes e o que, que não são as coisas importantes. Elas não ficam claras. Elas são ensinadas e às vezes você está fazendo uma coisa que você está achando que é importante e ela não tem importância nenhuma. E você não tem experiência, que a experiência vem depois disso aqui, ó. Depois dessas coisas que você fica experiente. Só que você já perdeu dinheiro, você já, né? Então é isso. Essa é a questão, né? É, é difícil o compartilhamento, mas é por esse motivo que eu gosto de nós termos um foco um pouco diferente, um pouco mais aprofundado em análise, entendeu? A gente tem que aumentar certezas, a gente trabalha muito em certeza. Mas aqui também é um curso muito rápido, né? Por exemplo, vamos supor que você gosta de administração, eu não sei sua situação, mas vamos supor que você não esteja com muito recurso. Não sei, quem sabe um curso técnico, sai uma bolsa de curso técnico de administração lá no Senac, o curso técnico em logística, essas coisas que aprende, olha só, que ensina a gente a fazer conta. É uma coisa interessante. O problema da administração, de modo geral, do administrador, é que o administrador não gosta de fazer conta. Por que, que os engenheiros são bons administradores? Porque eles gostam de fazer conta. Tá entendendo? Então, por que, que eu fui fazer uma especialização em finanças e não em outras? Porque eu queria aprender a fazer conta, porque eu já tinha quebrado, né, infelizmente, ou quebrado, ou às vezes é nem quebrado, os meus negócios não deram certo, ou eu vendi, ou eu descontinuei, entendeu? Um deles a gente vendeu, estava ruim das pernas, a gente vendeu, outro eu descontinuei, entendeu? E, mas também não foram tantos negócios, eu montei 3 negócios e hoje eu sou representante, sou autônomo, né? E quero montar negócio, mas não um negócio tradicional, que eu tenha estrutura, que eu tenha funcionário, que eu tenha, entendeu? Então, nesse momento agora eu quero estudar mais, entendeu? Quero estudar. Eu gosto da área de educação, então eu quero dar uma pausa, quero estudar. Por que, que eu gosto desse trabalho? Porque é um trabalho que eu continuo estudando para conversar, para fazer. Então, é um trabalho que eu estudo também, né? Mas eu não desisti de empreender. Eu não quero empreender em negócios tradicionais. Esse que você tem que estrutura, aluguel, custo fixo, funcionário, muito imposto. Então, assim, eu quero algo mais simples, talvez nessa área de educação, treinamento, desenvolvimento, né? Eu quero estudar, ficar uns anos estudando. Eu estou de férias de empreender agora, entendeu? Já empreendi pra caramba, apesar de ser autônomo, né? Eu sou autônomo, pago imposto, emito nota fiscal, mas também não tá bom, entendeu? Então eu também estou parecido.
Por exemplo, as perguntas que você me fez são as perguntas que eu estou fazendo a mim mesmo, né? Então eu estou à procura, né? Estou à procura, né? Só não estou com pressa. No princípio, você tem uma ideia, receita de bolo, até aprendendo. Olha que coisa interessante, Ellen. Muitos empreendedores, eles não têm formação, eles não têm educação formal. O que você tem que aprender? Você tem que aprender a fazer gestão. Você tem que aprender a gerenciar, você tem que aprender a fazer contas, você tem que aprender. Por que eu fiquei dando aquelas ênfases lá no plano de negócio e a gente vai conversar? Você tem que aprender aquilo. Você tem que aprender a fazer a gestão do seu negócio. Né? Pode ser numa universidade, pode ser no curso, pode ser sozinho, pode ser lá no Sebrae, pode ser com livros. Isso as pessoas têm dificuldade de aprender. E, em geral, a gente aprende depois de quebrar algumas vezes, infelizmente. Tá entendendo? Por quê? Porque você não distingue bem o que são os conhecimentos que é mais importantes. Por isso que eu fico naquela assim, será que conhecimento nunca é demais ou será que é melhor um conhecimento focado? É uma dúvida minha. Eu quero conhecimento focado, eu quero coisa que eu possa usar. Mas eu não tenho as respostas, cara. Isso aí é muita responsabilidade. Tanto é que o cara pode ficar rico ou o cara pode quebrar, né? É a resposta de US$ 1 milhão, né? Porém, quanto mais você. Olha só, aí entra aquilo. Quanto mais você tem competências, e aí depois nós vamos falar sobre isso, a competência que é o tal de você juntar o conhecimento, as habilidades, a atitude, tal. Quando você sabe mais do que importa, você tem mais chance. Entendeu? Entende? E muitas vezes a universidade, infelizmente, é difícil a gente fazer essa distinção aqui. Ajuda, só que o que é o problema? A gente não sabe o quanto a gente não sabe quando a gente está fazendo um curso superior, às vezes, entendeu? Mas legal, aí é isso. Por hoje só e. Mas é o seguinte, é a busca, ó. Vamos voltar, ó. Ler, leitura, entendeu? Leitura e leitura especializada também, ler sobre negócio, ler sobre finanças, entendeu? Ler sobre gestão. Uma coisa interessante que muito empreendedor não gosta de fazer a gestão do negócio dele, não gosta de fazer conta, não gosta. Esse é o problema, entendeu? Não faz a gestão. Por que que hoje muita gente talvez não entenda por que que eu acho que a pessoa tem que começar a fazer a gestão pessoal e depois a de casa? Se você não fizer a sua gestão pessoal e não fizer da sua casa, se você não desenvolver esse hábito, não vai para os negócios não, cara, porque vai rodar. Primeiro começa pequeno, gerencia aí sua carreira, aprende a lidar com as finanças pessoais, aprende a lidar com as finanças da sua casa, monta um negocinho pequenininho aí, você falou, monta um negocinho pequenininho para você gerenciar, você falou aí, sei lá, vai vender bolo, vai vender doce, para você aprender a mexer com gerenciamento, entendeu? Processo, gerenciamento, finanças, pagamento, recebimento, vendas. Quem monta um negócio tem que vender, tem que trabalhar com vendas, entendeu? Mas é isso, gente, ó. Eu agradeço muito vocês. O papo foi muito bom. Pois é, entra aquilo, né? O conhecimento teórico é bom, mas ele não é suficiente. O que é o problema? Às vezes você não sabe que ele não é suficiente. Esse eu acho que é o grande problema. Ó, pense nisso. Isso é muito comum, mas o problema é que você fica um pouco vaidoso, pelo menos na minha época, você fica achando que você é o cara do curso superior, né? Na minha época era assim, nossa, vocês fazem parte dos 5% das pessoas que têm curso superior. O mercado vem atrás de você. Tipo assim, você é o cara, né?
Então, você não sabe o quanto você não sabe. Você está iludido ali, entendeu? Você não sabe que tem coisa útil ali, mas tem grande parte de coisa e você também não aprende a usar. Você não aprende a usar o que é útil, entendeu? Isso mesmo, porque que eu fui olhar aí os currículos, eu achei muito engraçado. Tem um cara que eu respondi, falei, cara, você vai me dar aula. Tem um cara que está na nossa turma, fez contabilidade, fez administração, fez pós na FGV, tem empresa, eu só não entendi o objetivo, né? Às vezes, eu não sei, pode ser que a pessoa esteja querendo montar um curso, pode ser que ele queira entrar num serviço, não sei o objetivo, mas, né? Um monte de gente com curso superior, né? Aí, por exemplo, essa é a questão, né? Por que esse tipo de curso gosta de contratar pessoas com experiência? Talvez para a gente conversar esse tipo de coisa que a gente está falando agora, entendeu? Por que a gente libera os conteudistas, os caras que querem lá? Eu não falo isso para não ofender, né? Mas eu fiz uma pós há um tempo atrás, né? Eu gosto de ler, né? Então eu já tenho algumas pós-graduações, tal. Aí eu achava engraçado que às vezes eu via os alunos saindo, né? Os alunos saíam e ficavam assim, nossa, essa aula foi boa, o professor passou 50 slides. Nossa, a aula foi boa. Putz, olha só, o conteúdo que eu posso ler é o conteúdo mais simples, o conteúdo que eu não posso ler, que é o conteúdo que eu quero, entendeu? Né? O conteúdo que eu tá no livro lá e o cara escreve no slide, aí o cara, nossa, o curso foi bom. Os 100 slides que o cara ficou lendo lá, será que isso é, entendeu? Mas, por isso que eu libero. Quem quer os conteúdos, vão passar slide, vão passar o conteúdo básico. Se alguém quiser trocar ideia, a gente continua trocando ideia. Porém, saiba que eu não tenho as respostas, senão eu estaria rico, entendeu? Eu tenho muitas perguntas, né? E eu acho uma coisa interessante é quando eu encontro alunos fazendo cursos que têm mais certeza do que dúvidas. Isso eu fico preocupado. Mas eu não falo isso a ele. Eu gosto de responder perguntas. Quando alguém me faz perguntas, a gente vai desenvolvendo mais perguntas para a gente achar a resposta. Porque quem está cheio de certezas, normalmente ele não dá muito certo. Porque ele tende a errar mais, né? A gente tem que aprender, o Newton não fala, né, lá, o Newton do Isaac Newton, eu fiz grandes coisas, mas eu me apoiei em ombros de gigantes, ele apoiou no conhecimento que existia, né? E quem acha que aquilo que ele tem é suficiente? Jamais. Tá, gente? Obrigado, boa noite, a gente continua amanhã, tá? Obrigado aí a vocês que continuaram, isso aqui já não tem nada a ver. Aí tem o conteúdo, que a gente vai tratar mais rápido, e a gente depois vai conversar um pouco sobre negócios e ferramentas de negócio. Tá bom?